Testing. Testando. Testando. E parece ótimo. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Olá, pessoal. De novo Por aqui. por aqui. Hoje a gente tá falando assim, completando um ao outro. E de novo a gente tem um podcast sobre viagens. Sim. A Só que gente... Ui, que Nossa, frio. foi uma garrafa de água. Ah, tá. Bom, a gente gosta de viajar, né? Muito. Desde pequenos, eu acho. A gente sempre gostou de viajar. Uhum. E se você não gostar de viajar, eu acho que você está escutando o podcast errado, né? Não fala isso. Se você não gosta de viajar, comece a viajar e você vai começar a gostar. Exatamente. Mas hoje a gente está falando de uma viagem da Alexia. E para onde você foi, Alexia? Eu fui há exatamente 10 anos atrás para a Inglaterra. Exatamente, quer dizer 10 anos no dia. Não. Tá, 10 anos. Eu fui... Bom, eu fiz 10 anos que eu fui em janeiro. E tá, agora você tem 26 anos. Sim. Então você foi como adolescente, né? Sim, fui com 15, 16 anos na época. E por que você foi? Para fazer intercâmbio? Então, na época eu tava indo super bem no curso de inglês aqui no Rio. Oba, E... qual curso? Britânia. Ah, tá bom. E aí meus pais resolveram me mandar para um intercâmbio de um mês só para estudar inglês fora. No verão? Em janeiro. Na verdade é frio, né? Uhum. Quer dizer, no verão daqui, no frio de lá. Tá, a minha primeira pergunta seria, isso é muito comum Muito. com 16 anos? Sim, muito comum. E seus pais não ficaram com medo? Não, eles escolheram uma cidade micra, o qual eu não pudesse aprontar nada, qual tinha dormitório de mulher e dormitório de homem separados, que tinha senha. Então, na cabeça deles, nada poderia acontecer. Tá bom. E qual foi a cidade micra? Eu fui pra Swanage, pra uma... Swanage. Não, Swanage. Não sei onde é exatamente. Está na Inglaterra, né? No sul da Inglaterra, fica 1h30 de ônibus de Londres. E eu fui estudar numa escola chamada Harrow House. E, bom, acabou que fui eu, e aí minha mãe conversando com outras mães amigas, acabou convencendo mais 6 amigos meus de irem. Do seu colégio, né? Do meu colégio. Então, era um grupo de brasileiros. Você Sim. não estava sozinha na Não, Inglaterra. não estava sozinha e a gente ia com uma monitora. Só que, como aqui nos nossos programas de inglês, você sempre procura como se fosse uma empresa de intercâmbios, né? Na minha época era... esqueci o nome. Esqueci tudo o bem. nome. Mas um tipo CCE, como que é hoje em dia? Então, eu acho que era School uma empresa International School, uma coisa assim, não lembro. Bom, e aí a gente se juntava com o restante dos brasileiros, ou seja, chegando na Harrow House, na escola, éramos mais ou menos 30 brasileiros, com a monitora. Caraca. Muito brasileiro. Mas não foi difícil aprender inglês com 30 brasileiros? Bom, aí chegando na escola, a gente fazia um teste de nivelamento. E aí, nesse teste de nivelamento, as pessoas ou ficavam no avançado, intermediário ou nível básico. Mas eu estou pensando se eu fosse pro Brasil com 30 amigos meus. Você fez isso? Eu fiz com 4. Tá? Aí você vivia junto com eles? Não, vivia não. Né? Depois você se mudou. Depois de 3 semanas. Né? Tá Bom, eu caía numa sala de nível intermediário avançado, que só tinha mais uma menina brasileira. E a gente fazia questão de não fazer trabalho em grupo. A gente sempre, sei lá, escolhia um chileno, um grego, uma pessoa da Turquia. Tinha muita galera da Turquia lá. Sério? Sério. Legal. Muitos turcos. E eu me dava super bem. Eu era super nerd. Eu fazia todos os deveres de casa, escrevia tudo, participava de todas as aulas. Fazia tudo. E só para clarificar, Alex ainda é super nerd. Né? Não sou muito, não. Hoje eu tô mais rebelde, admito.
Mas, enfim, eu dormia com mais 6 meninas aí brasileiras. Mas durante o dia, eu nem ficava com elas. Como eu tava fazendo todas as atividades da escola, eu mal via elas. Só no final de semana que a gente viajava cada final de semana para um lugar diferente. Aham. Bom, aí a gente fechou um pacote. Era um mês estudando. Então, eu passei 3 dias antes em Paris com esse grupo. E depois a gente foi pra legal. Londres. De Londres a gente pegou um ônibus e fomos pra Swansea. Maneiro. E até hoje eu mantenho contato com os monitores, que era o Ben, o Henrique, que era um brasileiro, e o Tim. E com as minhas grandes amigas chilenas. Até hoje eu falo com elas. E fala um pouquinho sobre a sua história com Kay, Com a Kay. chilena. Bom, a Kay é uma das minhas grandes amigas de coração. Na verdade, a Kay é a Punch. Eu hoje em dia tô falando muito mais com a Kay porque ela tá vindo pro Rio me visitar. Ela chega daqui a um mês, exatamente. Bom, foi um grande caso de amor, digamos assim. Ela chegou um pouco depois de mim na escola, junto com um grupo de chilenos, menor, mas era um grupo de chilenos. E eu logo percebi que a gente ia ficar amiga. E a gente se encontrava na hora do corredor, jogava sinuca juntas. Aí à noite sempre tinha uma festinha, a gente estava juntas e tal. Eu, ela, Punch, o Max e o Alfredo. Então éramos nós. E eles ficavam falando em inglês com eles mesmos por causa de mim. Né? Como eu tava lá pra aprender inglês, eu nunca troquei uma palavra de espanhol ou portunhol com eles. Nunca. E meu relacionamento com a Punch e com a Kay até hoje é em inglês. A gente não fala em espanhol ou em português. Que ótimo. Bom, a gente ficou juntas literalmente 3 semanas lá. Nós não fazíamos parte da mesma sala nem do mesmo quarto. Nós ficamos amigas de sair pra almoçar, sair pra jantar, caminhar, passear, conhecer a cidade. E até hoje. Então é uma amizade já de quase 11 anos, digamos assim. E que eu fui visitá-las há 2 anos. No né? Chile? No Chile. Fui pra Vinha del Mar, Santiago e Valparaíso. Que são 2 lugares incríveis, né? São. Eu, infelizmente, não conheci Santiago também, mas Valparaíso e Vinha eu conheci. Então, você passou um mês na Inglaterra. Sim. Você melhorou seu inglês para caramba. Muito. Foi lá que eu realmente aprendi inglês. E você fez algumas amizades que realmente estão durando para a vida inteira. A lifetime, né? Lifetime friendship. Então eu acho que fazer uma viagem de um mês é Gente, uma coisa que pode mudar a vida. Um mês é pouquíssimo. Muito pouco mesmo. Eu, por mim, teria ficado lá 6 meses brincando. Mas o que aconteceu? Eu voltei com grandes amizades lá, pessoas que eu considero minhas irmãs. Infelizmente, com os meninos eu perdi um pouco do contato. Mas também, hoje em dia, com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp, é só falar Hey, everybody! E pronto, sabe? É só voltar. E não importa a quantidade de tempo que a gente pare de se falar, assim, 1 mês, 2 meses, se eu virar pra Kay e pra Punch, e aí, meninas, como é que vocês estão? A gente volta no tempo. E a gente conta tudo uma pras outras. É uma coisa incrível. Viajar, além de conhecer novos lugares, você faz amizades maravilhosas que ficam pra sempre e que, enfim, você nunca vai esquecer. Eu acho que isso é o propósito do episódio, é viajar. Sim. Sair de onde você... Sair do seu lugar comum. Sair do sofá. Né? Eu amei. Se eu pudesse voltar pra Harrow House, eu voltaria. Eu tenho até hoje meu caderno de dever de lá. Que legal. Então, viagem, gente. É Sim. isso? É isso. Alguma pergunta? Só isso. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, tchau.